com candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Este evento contará com a presença dos 10 candidatos à Prefeitura Municipal de Fortaleza. O formato da programação não configura debate entre os pleitantes, mas a apresentação de propostas seguida a discussão com o público. Gostaria de convidar à mesa o senhor Inácio Arruda, iniciou sua vida pública nos anos 80 como presidente da Federação do Bairro de Favela de Fortaleza. Filiado ao PCdoB desde 1981, foi eleito em 1988 vereador de Fortaleza. Em 1990, deputado estadual e em 1994, deputado federal, se reelegendo em 1998 e 2002. Em 2006, foi eleito senador do Ceará. Gostaria de chamar também o senhor Renato Rosendo. Participou do movimento estudantil entre os anos 1987 a 1993. Foi membro fundador do MUJAC e do SDGH. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa entre 1995 e 2000. Foi coordenador estadual de pesquisas e práticas sobre crianças, adolescentes e mulheres para exploração sexual entre 2002 e 2004. Foi coordenador da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Gostaria de chamar também o professor Fernando José Pires de Souza, que é o coordenador do Observatório de Políticas Públicas, que tem doutorado em Economia pela Universidade de Paris, 13, França, e pós-doutorado pela Universidade de Montreal, Canadá, e professor do Departamento de Economia. Boa noite. Boa noite. Tá bom aqui. Esse debate, esse encontro, né? Debate entre os candidatos. Encontro, como foi bem colocado pelo Gentil. Bom, inicialmente gostaria de agradecer Renato Rosendo, candidato Renato Rosendo, Márcia Arruda, pela disponibilidade de vir aqui para esse encontro democrático, público, perto. Infelizmente eu fiz tudo para conseguir um telão na universidade, mas não consegui. Nós não vamos falar do problema da universidade, não, certo? Vamos falar aqui da cidade de Fortaleza. Se tiver espaço, a gente fala da universidade. Né? Muito bem. Então é com uma grande honra que nós recebemos vocês. Hoje é o terceiro encontro. O primeiro encontro nós tivemos o candidato Elmano de Freitas e Heitor Ferres, candidato Elmano de Freitas e Heitor Ferres, segundo Marcos Carlos e Moroni, e hoje nós temos dois candidatos aqui presentes, e nós temos mais dois eventos com os outros 4 candidatos, hoje 2. Vocês têm a programação aí, essa programação foi bastante divulgada, inclusive no site do UFC, e ela foi elaborada a partir da disponibilidade dos candidatos. Então, nós fizemos uma previsão de diálogos todas as segundas-feiras, às 18 horas. Como são 10 candidatos, ficaram 2 candidatos por diálogo. E a composição de cada um desses eventos se deu de acordo com a disponibilidade do dia indicada pelo candidato. Portanto, não houve aqui certamente qualquer intencionalidade ou preferência pessoal, ideológica ou partidária por parte de nós que organizamos o Observatório. Tem que transformar esses eventos. Quanto à dinâmica, para esclarecer aqui para o público dos candidatos, quando nós encaminhamos o convite aos candidatos, nós solicitamos, colocamos 3 grandes temas para explorar em 40 minutos cada um. Porque o que interessa para a universidade é a discussão de conteúdo, né? A discussão das ideias,
da discussão da problemática de Fortaleza, as soluções apontadas e, principalmente, como é que pretendem resolver ou paliar esses grandes problemas que nós temos na cidade de Fortaleza, né, com a população fortalezense. Como pretender administrar, o que fazer e como fazer, isso é fundamental. Né? Com quem também fazer, né? Isso também é básico. Então, cada um terá 40 minutos, né? E depois nós teremos o debate com o público. Então, o público, nós temos uma urna aí, vai passar aí as pessoas, tem um papelzinho que vai colocar a pergunta, e se quiser, coloca o nome. As perguntas podem ser direcionadas para os dois ou para qualquer um dos candidatos, de acordo com a preferência. Nós vamos sortear 15 perguntas e faremos bloco de 5 perguntas, 3 blocos de 5 perguntas. E depois cada candidato terá, em média, 5 minutos para respondê-las. Ok? Então, essa é a ideia, essa organização do debate, que vem dando muito bem, tem dado uma boa discussão e está sendo bem interessante até agora, né? E certamente vai continuar dessa forma. Bom, vocês receberam aí os folders do observatório, né? Um observatório de políticas públicas, então nós não poderíamos nunca, né, nos isentar nesse momento tão importante para a Fortaleza, para a sociedade, para a cidadania, etc. Né? Então, por isso que nós tomamos essa iniciativa de fazer esse encontro com os candidatos. Eu vou apresentar rapidamente o observatório para vocês, embora vocês tenham aí. Né? Então, a grande missão do observatório é se construir um instrumento de controle social, né? Baseado em informações realmente fidedignas, e que isso possibilite se analisar, né, estudos, pesquisas, políticas, fazer análise crítica e propositiva com relação às políticas públicas implementadas não só pelo governo municipal, mas principalmente como também pelos governos federal e estadual do Ceará. Então nós temos inúmeras políticas, programas implementados no Estado, e falta instância maior de discussão e de debate e de avaliação dessas políticas. Então o observatório se propõe a isso, né? E esse é um momento importante para a gente começar a iniciar um processo mais consequente para a Fortaleza. Com isso a gente espera contribuir para o processo de planejamento, que é fundamental, né? A cidade como Fortaleza não pode deixar de ter um planejamento, né? Se ver onde é que se quer chegar, como utilizar os recursos da melhor forma possível, quais as prioridades a serem definidas. Também contribuir para o estímulo à cultura da avaliação, que eu já falei aqui, e construir uma esfera pública para a participação e o debate, referentes à problemática social envolvendo a universidade, a sociedade de forma geral e o poder público. Estruturalmente, o observatório é interdisciplinar, estão vendo ali o logotipo, é interdisciplinar integrativo, constituído de 6 núcleos temáticos, que compreende as várias áreas do conhecimento. Então, nós temos a área social, de forma geral, né, mais vinculada às ciências sociais, às políticas assistencialistas, etc. Nós temos saúde e educação, como núcleos, rural também, urbana e economia. E são coordenadas por professores dessa universidade, né, nos mais diversos departamentos, com apoio de bolsistas, funcionários e colaboradores. O observatório tem uma vinculação com o mestrado em avaliação de políticas públicas, o MAP, e tem o apoio do seu coordenador, o Alcides Fernando Mussi, e a Catiane Farias Teixeira, que está aqui presente. Catiane, né, que é bolsista do MAP e também do observatório, que nos tem dado uma grande contribuição. Também são parceiros do MAP as instâncias, a comunidade acadêmica de uma forma geral da universidade,
como também os poderes públicos, as instituições governamentais e não governamentais. Bom, vou apresentar rapidamente a equipe do observatório, porque é o seguinte: essa capilaridade do observatório pode ser muito bem desenvolvida a partir de contatos com os próprios núcleos que compõem o observatório, saúde, educação, etc., com a partir da sua equipe, dos seus coordenadores, funcionários e alunos que participam, bolsistas. Então, nós temos na coordenação dos núcleos professores de alta qualificação, praticamente todos doutores, né, e bastante conhecedores, bastante profundidade das áreas de atuação deles, ou seja, com capacidade suficiente para realmente realizar estudos, pesquisas e acompanhar essas políticas implementadas no Ceará e em particular em Fortaleza, que é a razão maior desse encontro hoje. No núcleo da saúde, nós temos o professor Ricardo José Soares Ponte, do Departamento de Saúde Comunitária, que é mestre e doutor em saúde pública e pós-doutor por Harvard. Nós temos João Marcelo Ramalho, bolsista, da Faculdade de Medicina. O Marcelo está aí? João Marcelo? Está lá. João Marcelo. Temos como colaboradores a Camila Maria Neves de Souza, vinculada ao núcleo da Faculdade de Medicina também. No núcleo de Economia, nós temos o professor Aécio Oliveira, do Departamento de Teoria Econômica, que é de Aécio. Estava aqui. O Aécio deu uma saidinha. Ele é mestre em Economia e doutor em Sociologia, pelo UFC. Temos também o professor Agamenon Tavares, o André Vasconcelos Ferreira, o Fábio Maia Sobral e eu participo do núcleo também de Economia. No núcleo de Educação, nós temos aqui a professora Tânia Maria Batista de Lima, que é do Departamento de Estudos Especializado na Faculdade de Economia da UFC, e doutora em Educação Brasileira. Eu, aproveito a oportunidade, convido a Tânia para compor a mesa. E convido também para ela coordenar o debate. A professora Tânia, no de Economia, nós temos ainda a professora Cília Braga, o professor Idelvaldo Bodião, a Lúcia Rejane Barontini Pereira e Zuleide Fernandes Queiroz. No núcleo rural, quem coordena é a professora Maria Iris de Oliveira Maiorga, do Departamento de Economia Agrícola, tem PhD em Desenvolvimento Sustentável. E o bolsista é o nosso cinegrafista Felipe Agora nós temos Ramon Soares Pinheiro, a Ansul Mancal, Juliana Viana Jales. No núcleo urbano, a professora Francisca Silvânia de Souza Monte, do Departamento de Economia Doméstica, que é doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a bolsista nós temos a Jailane está lá fora na recepção, né? E colaboradores, Ediane Coutinho de Lima e Silva, Rita de Cássia Laurindo, Romano Max, Rosângela Mendes e Milena Ferreira. E o núcleo social, a gente está sem coordenador no momento, estamos reestruturando o núcleo social, né, que deverá ser vinculado a ciências sociais. Né? Queria registrar aqui o professor Aécio Oliveira, que eu falei, ele está na saída do núcleo de Economia. Então, nós gostaríamos do observatório agradecer, obviamente, o apoio da universidade. Na realidade, esse evento não é um evento promovido pela administração superior, pela reitoria, é um evento do programa Observatório de Políticas Públicas, que é vinculado com a reitoria de extensão, o programa da reitoria de extensão, da qual nós temos um grande apoio por meio do professor Salvador da Rocha. Né? Quer dizer, sem as bolsas de extensão fica difícil a gente trabalhar. Sem o apoio dos bolsistas, que tem dado uma excelente colaboração. Né? Além de ser um processo bastante rico para eles em termos de aprendizado, né? Em relação à política, com relação a toda essa dinâmica envolvendo direitos, etc., e políticas públicas. Bom, no momento eu passo a leitura de uma carta aberta do Observatório, carta aberta do Observatório aos candidatos.
como manifestação do compromisso do Observatório com os destinos dessa cidade e das condições sociais de vida de seus habitantes, e como afirmação, enquanto instância atenta à ação governamental em termos de concepção e implementação das políticas públicas. Então, eu vou ler rapidinho uma carta. Carta aberta aos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Senhor candidato, o Observatório de Políticas Públicas tem a honra de ter Vossa Senhoria nos eventos intitulados Propostas para Fortaleza, diálogos com candidatos à Prefeitura. Começou no dia 6 de agosto de 2012, no auditório dessa reitoria. Consideramos os eventos um momento ímpar em que os candidatos poderão apresentar suas propostas para mitigar os sérios problemas que afligem a maioria expressiva da população de Fortaleza. Apesar de ser a quinta capital do país em população, Fortaleza apresenta sérios problemas e vulnerabilidades que afetam as condições de vida de seus habitantes. No que se relaciona ao mercado de trabalho, as estatísticas revelam que mais de 50% dos trabalhadores obtêm seu sustento em condições de quase completa vulnerabilidade social, tendo, muitas vezes, que buscar outras estratégias de sobrevivência. Registre o fato que o salário médio do emprego formal em Fortaleza é um dos mais baixos do país. Os problemas relacionados à saúde são, diuturnamente, amplificados com as enormes filas e o elevado tempo de espera para atendimento. Por vezes assistimos a óbitos que poderiam ter sido evitados com a expansão qualitativa das unidades de atendimento. A mobilidade humana é outro fator que afeta a saúde individual e coletiva da população. O sistema de transporte público precisa ser urgentemente equacionado. Superlotadas, desconfortáveis, as várias formas de locomoção constituem-se em potenciais vetores de transmissão de doenças. Do mesmo modo que as condições sanitárias, principalmente em bairros situados no lado oeste da cidade. A educação pública é outro setor em que proliferam queixas, desde as condições de infraestrutura, remuneração adequada dos profissionais, até as condições de vida das famílias dos alunos e das alunas. Assim, é preciso repensar políticas que reflitam um projeto político-pedagógico integrador de conhecimentos científicos e culturais que ofereçam perspectivas de futuro para a juventude. É evidente que a expansão urbana da cidade tem sido orientada pela especulação imobiliária sem que o poder municipal se apresente como um ator real voltado para cuidar das pessoas. Claramente, reproduz-se um modelo em que a economia é mais importante do que a sociedade. As reais necessidades das pessoas, em termos de saúde, educação, mobilidade, moradia, são secundárias diante do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, cuja expressão simbólica é o automóvel. É possível enfrentar esses desafios a partir do lugar onde moram as pessoas? Algumas indagações da equipe do Observatório para os candidatos. Que estratégia de curto, médio e longo prazo a Prefeitura pode adotar a fim de reduzir a enorme dívida social historicamente acumulada, que afeta a maior parte da população de Fortaleza? Como então reverter a lógica perversa que colabora para o aumento das desigualdades e para diversas formas de violência que, direta ou indiretamente, não distingue nenhum habitante de nossa capital? A cidade sempre cria expectativas de que a nova gestão traga horizontes alvissareiros para a sua população. O OPP, Observatório de Políticas Públicas, da UFC aguçará seu olhar de avaliador externo, atento ao cumprimento e desdobramento das propostas de campanha. Com isso, esperamos contribuir com estudos e instrumentos capazes de aperfeiçoar o controle social das ações governamentais, tendo sempre em vista a efetividade social das políticas públicas e o uso mais eficiente dos recursos públicos. Na expectativa de termos um espaço público e democrático para um profícuo debate, antecipamos nossas cordiais saudações universitárias. Atenciosamente, Observatório de Políticas Públicas da UFC. Bom, agora vamos passar ao debate. Eu só queria colocar duas questões importantes. No planejamento,
nós temos nesse momento, que é um momento, digamos assim, o planejamento mais estratégico, né, situacional, que, de certa forma, se contrapõe ao planejamento tradicional, conservador. Então, nesse planejamento, que a gente espera seja participativo, né, essa discussão já faz parte desse momento. Então, o momento de discutir os grandes problemas da cidade, não só discutir os problemas, mas apontar suas causas, né, e como resolvê-los. Então, um momento explicativo e normativo está sendo realizado aqui durante esses debates. O que fazer e como fazer para enfrentá-lo. Então, o que será proposto aqui se constituirá, portanto, em compromisso da futura administração e objeto de acompanhamento e avaliação, como também de controle social por parte da sociedade. Com isso, nós desejamos do Observatório uma boa sorte aos candidatos, cada um tem 40 minutos. A gente começa por ordem alfabética, se vocês não tiverem nenhuma objeção, né? Então começaria com Inácia Arruda e eu passo a coordenação do trabalho para a nossa colega Tânia Batista. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os nossos coordenadores, também o nosso colega candidato Renato Roseno, do PSOL. Quero cumprimentar a plateia de professores, estudantes e lideranças dos partidos que estão acompanhando as duas candidaturas, PSOL e PCdoB. Quero dizer que eu nasci aqui nessa cidade, num bairro da periferia da cidade de Fortaleza, chamado Parque Olinda, na época, depois de Asmacedo. Ficou conhecido como Mata Galinha. O bairro não tinha nada em termos de serviço público. Ali nós não tínhamos transporte, nem posto de saúde, nem escola. A infraestrutura urbana de drenagem, macro-drenagem, nada disso existia. Era uma vida ao mesmo tempo simples, de gente pobre, mas com muita disposição para lutar. E é a partir dessa realidade que nós nos organizamos, num grupo de jovens inicialmente, depois na associação de moradores, para defender o direito de ter uma escola, de ter creche, de ter posto de saúde, de ter transporte público, de ter água encanada, porque a água passava na nossa porta, ia direto para a aldeota e não passava no nosso bairro. Então nós dizemos, a água vai entrar aqui. E entrou, depois de muita luta da população, com várias manifestações da lata vazia para garantir a água no nosso bairro. Não tinha energia, e fizemos muitas manifestações, chamada manifestação da lamparina, para garantir que a energia elétrica também chegasse na nossa comunidade. A partir daí, fui para a Federação de Bairros e Favelas, dirigi a Federação de Bairros e Favelas. E caminhar na cidade inteira, organizando e ajudando a organizar e aprendendo com o movimento social, a ampliar ainda mais a luta que a gente já tinha iniciado ali na nossa comunidade. Isso era o final da década de 70, início da década de 80. O movimento ele ganha muita força, muita energia, e ele se encontra com o movimento nacional pela reforma urbana do nosso país, que já vinha lá de trás, vinha desde 63. Ganhou força no final do período da ditadura militar, ganha muita energia com o movimento comunitário e vai direto para a Constituinte, onde pela primeira vez uma Constituição acolhe no seu texto um capítulo de política urbana, que é o artigo 182, 183 e 184 da Constituição. E manda que a Constituição seja regulamentada, o que acontece quase 20 anos, quase 10, 15 anos depois, com o Estatuto da Cidade, que eu tive a felicidade de relatar na Câmara Federal. Esse percurso da história eu considero muito importante, porque é um acúmulo de força das lutas do povo brasileiro, que se associa para aumentar as suas conquistas, debater o seu país, a sua cidade, o seu estado. E o nosso país foi dando passos. Nós tivemos a Constituinte, a luta para eleger um governo popular, do campo da esquerda no nosso
no nosso país. Isso aglutinou muitas forças políticas até a conquista da eleição do presidente Lula em 2002, onde nós estivemos presentes, participando daquela batalha, que já estávamos desde 89. Eu considero esses passos todos muito importantes para chegarmos até as cidades. Nesse intervalo, a luta pela reforma urbana agregou a academia, a universidade, os cursos da área de engenharia, da área de humanas, da arquitetura, da geografia, que unidos trabalharam as ideias junto com o movimento comunitário, que tinha muita experiência. O povo da periferia, o povo simples, pobre, como nós que nascemos lá do Dias Macedo, tinha muito conhecimento da sua realidade e sabia o que fazer na sua comunidade. E nós buscamos agregar este saber popular ao saber acadêmico, ao conhecimento que era gerado através do estudo da ciência dentro da universidade. E a Federação de Bairros, juntamente com o Ceará Periferia, organizou com a universidade um trabalho extraordinário de planejamento da cidade a partir do seu bairro. E o primeiro bairro que foi planejado a partir desse trabalho do Ceará Periferia, com a Federação de Bairros e Favela de Fortaleza, que eu tenho a honra de ter dirigido na sua primeira gestão, essa associação, junto com a universidade, especialmente a Universidade Federal, mas também a Universidade Estadual do Ceará, resultou no projeto de planejamento com uma experiência piloto no primeiro bairro, que foi lá no Dias Macedo. Depois saímos planejando outras unidades, outros bairros, que iam se associando a este planejamento. Com esse conhecimento, o conhecimento do saber de gente simples, que às vezes não chegaram nem na escola, não conseguiram estudar, mas que sabiam muito sobre a vida, do que acontecia na sua comunidade. Então eu considero essa uma experiência rica e importante que nós atravessamos. Isso também que, digamos assim, pela necessidade da política e pela experiência que nós fomos adquirindo com o aprendizado no meio popular, no meio social, é que disputamos uma vaga na Câmara de Vereadores. E na Câmara de Vereadores nós ajudamos a fazer a lei orgânica da cidade de Fortaleza, considerada uma lei avançada, progressista, e que evidentemente precisava ser regulamentada. Mas quero destacar, entre outras conquistas na área da política urbana, um feito extraordinário que nunca mais vai sair de lá, que foi a conquista da lei estudantil. Está marcada lá. Está na lei orgânica do município e ninguém vai olhar. Porque para reformá-la, precisa de 2/3 da Câmara de Vereadores, e eu duvido que alguém tenha coragem de tentar arrancar da lei orgânica municipal essa conquista dos estudantes da nossa cidade. Eu apenas fui o porta-voz da emenda à lei orgânica que garantiu essa conquista. Depois ampliamos com a meia cultural, mas são conquistas importantes. E é essa experiência da lei orgânica municipal que permite que eu chegue à Assembleia Legislativa. E na Assembleia Legislativa passe a discutir temas, digamos assim, do Estado inteiro, mas temas também urbanos, como a questão ambiental. É de lá que nós preparamos, junto com o governo do Estado, mas é ali que é o assento da preparação da Conferência do Semiárido. É ali que nós começamos a discutir o semiárido brasileiro e realizamos a primeira Conferência do Semiárido. Saiu de ideias produzidas ali, depois assambarcadas pelo governo do Estado, mas do debate popular, porque ia ter uma conferência mundial no Rio de Janeiro. E é daquela experiência que também sai o projeto de lei de preservação, de defesa e de combate à desertificação, que se materializa numa lei atual, que é uma lei do deputado estadual do PCdoB, Lula Moraes, e que nós levamos para o Congresso Nacional e está tramitando até agora vitoriosamente, o que deverá se transformar em lei brevemente, porque já conseguimos aprová-la no Senado e ela tramita no momento na Câmara Federal, uma lei muito importante do ponto de vista da garantia de uma ação direta do poder público nacional em defesa das áreas que são degradadas ambientalmente em função da realidade objetiva da natureza na nossa região semiárida.
e da intervenção humana, evidentemente, que ajuda a degradar determinadas áreas na nossa região. E esse processo me leva à Câmara Federal. Na Câmara Federal eu tenho então a felicidade de relatar, fizemos ali uma emenda à Constituição de redução da jornada de trabalho, que também está em tramitação vitoriosa, porque foi aprovada na Comissão Especial de Mérito, foi aprovada na Comissão de Justiça, depois foi aprovada na Comissão de Mérito por unanimidade, a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. É muito importante para o conjunto dos trabalhadores brasileiros de todas as categorias, porque é o teto máximo, obrigatório. Ninguém poderá trabalhar mais do que 40 horas. Depois que nós aprovarmos essa emenda constitucional, ela vai ter um impacto muito importante na geração de emprego também, porque menos horas para que mais possam trabalhar, inclusive os que saem da universidade do nosso estado e do nosso país. Mas em seguida, vem para o Congresso Nacional, está ali no Congresso Nacional, na Câmara Federal, a regulamentação do capítulo de política urbana, que foi aprovado lá em 88, que precisava ser regulamentado. E o senador do Ceará, não do Ceará, mas um senador cearense de redenção, chamado Pompeu de Souza, foi o autor do primeiro projeto de regulamentação em 89. Mas não prosperou, porque os interesses adversos eram enormes. E só em 99, quando eu passei a presidir a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal, é que nós desengavetamos o projeto, reunimos todas as ideias que estavam transitando dentro do Congresso Nacional, convidamos o movimento de luta pela moradia nacional, convidamos o Fórum Nacional de Reforma Urbana, a Academia, o Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura, os Conselhos Estaduais, a Associação de Geólogos do Brasil, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, e sentado em comum numa mesa, nós começamos a elaborar um substitutivo, porque tudo que estava posto, uns a favor da Constituição, outros contra, então você tinha muitas propostas diferenciadas, e nós precisávamos, digamos assim, elaborar um texto que fosse, ao mesmo tempo, avançado, como desejava Pompeu de Souza, que já tinha falecido, antes de ver o seu projeto aprovado, mas ele era senador pelo Distrito Federal, e ao mesmo tempo fosse aprovado. Nós elaboramos esse texto, que é o texto que está em vigor do Estatuto da Cidade. E ele foi aprovado na Câmara Federal no dia 1º de dezembro de 99, com apenas um voto contrário. Dos quase 30 membros titulares da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. Então isso tem uma importância muito grande, é o principal instrumento de legislação urbanística do país, que tem uma força extraordinária e que põe como princípio fundamental da cidade, o direito à cidade, está escrito na ideia de que não pode ter cidade que inclua o conjunto da sua população, da maioria da periferia das cidades, como é o caso da cidade de Fortaleza, onde numa boa parte da cidade não existe poder público, não tem prefeitura, não tem governo de estado, não tem a União Federal, não tem nada, onde a população reivindica direitos que eu reivindiquei há 50 anos atrás quase, 45, 40 anos atrás, nós lutávamos para ter esgoto, nós lutávamos para ter água em todas as casas, nós lutávamos para ter transporte público, para ter segurança, para ter um posto de saúde, para ter uma escola que recebesse e acolhesse as crianças da nossa cidade. Já se defendia o ensino integral naquela época, inclusive que os professores tivessem dedicação exclusiva desde o jardim de infância até chegar à universidade, e não só quando chegasse na universidade. Então essas coisas que nós discutimos lá 40 anos atrás, ainda estão na periferia da cidade de Fortaleza e da maioria das cidades do nosso país, nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades brasileiras, nas grandes metrópoles, nas grandes capitais. Então essas questões todas são postas na ideia. É preciso planejar as cidades. Cidades sem planejamento, porque quando você pergunta na pesquisa para a população, a ideia do planejamento urbano, a ideia de organizar a cidade, é claro que esse item vai lá para baixo. Ele vai ser dos últimos. Porque o que primeiro vem à mente de qualquer cidadão é o direito à saúde,
é o direito à segurança, é o direito à educação. É isso que vai à frente. É isso que está adiante. E não a questão e a ideia de planejar. Mas aqueles que têm o desejo, a ideia, a vontade de governar a sua cidade, especialmente a cidade que nasceu, a cidade que viu crescer, a cidade onde lutou e organizou o povo para conquistar os seus direitos, a ideia do planejamento tem que estar no centro. E a ideia do planejamento tem um caráter inclusivo na sociedade, agregador. A inclusão dessa maioria enorme da periferia, largada e abandonada, tem o sentido de permitir que essa população garanta esses direitos mínimos que hoje não tem. Quem percorre a cidade como vocês, todos que aqui estão, e os candidatos, especialmente, sabe dessa realidade. Sabe que esses direitos ainda não estão assentados. Tem locais que você é convidado a não entrar na cidade. Agora mesmo fiz uma caminhada aqui próximo, na Aerolândia, numa área que passamos quase um ano dormindo lá para que o povo tivesse direito àquele canto para morar. E nos advertiram que a nossa mini carreata não devia ir para lá. Não podia, não devia. Mas nós dissemos, não é possível. Nós vamos entrar sim. Nós vamos entrar, vamos passar. E o que a gente encontra, companheiros, é uma comunidade de bem, de gente boa, pobre, muito pobre, abaixo da linha da pobreza, mas digna. Mas às vezes controlada por 1% de marginais, que são recrutados por conta dessas condições objetivas, dessa realidade. Então, companheiros, eu acho que a primeira questão nossa, planejar a cidade. Não existe saúde pública boa. Por que é que os postos de saúde não funcionam? Não funcionam porque houve uma ausência de vontade de planejar e de comandar, de governar de verdade no cotidiano, no dia a dia. Então essa ausência de planejamento, ela não é o planejamento apenas do sistema viário. Não é planejar apenas se vai ter uma rua mais larga, se vai ter mais transporte público ou menos transporte público. É planejar tudo na cidade. Tudo tem que ser planejado. Esse planejamento inclui as pessoas. Elas entram no processo dinâmico de desenvolvimento da cidade. E a ausência de planejamento, ou melhor, nem ter um órgão público que planeja a cidade, porque essa que é a realidade. O órgão de planejamento não é um problema só de dizer porque era o governo anterior, não. Em 97, no governo do senhor Juracy Magalhães, o órgão de planejamento, companheiros, foi liquidado. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Por quê? Se eu não planejo a minha cidade, se não há um órgão público aberto, onde o observatório possa observar o que é planejado, alguém planeja. É verdade. Alguém está planejando a cidade. Então a cidade fica a mercê exclusivamente do interesse econômico, da especulação imobiliária, que tange a cidade para onde lhe interessa, de forma absoluta. Então nós consideramos que a questão do planejamento, me perguntou um repórter, e o senhor então é o candidato do planejamento? Porque como o povo quer saúde, quer educação, quer segurança pública, o senhor quer planejamento? Ele quer, eu sou do planejamento. Certo? Porque planejamento é o que resolve saúde, é o que resolve educação, é o que resolve segurança, é o que resolve transporte público, é o que inclui as pessoas. E o outro é o que não inclui, é o que exclui as pessoas, é o que tira as pessoas do processo de discussão e desenvolvimento da sociedade. Então aqui, questão-chave estratégica para o presente e futuro. Imagina, sem planejamento, como é que nós discutimos o impacto de um povo que está ali, ao nosso lado. Já tem um aqui dentro da cidade. Vocês lembram muito bem que aproximadamente 6, 7, 8 anos atrás, era um navio no porto. Normalmente um petroleiro, que vinha deixar petróleo. Na outra semana, um de trigo. E só. Hoje tem fila de navios. Tem fila de navios.
tem um porto do outro lado, que vai ter impacto enorme na cidade de Fortaleza, especialmente na região oeste, onde está a população mais carente da cidade. São 2,5 milhões de habitantes aqui. Mais 1,5 milhão na região metropolitana. Não tem planejamento na cidade. Então, amigo, estamos na mão de quem? Está entregue a quem a cidade? Essa é uma questão grave. Claro que tem uma lei que está tramitando na Câmara Municipal, mas é pouco só que está tramitando na Câmara Municipal. Ela deveria estar aprovada e o Instituto criado e um órgão público aberto com o observatório observando como é que estão sendo feitas as políticas públicas da cidade. Quem é o carro-chefe da discussão desses impactos de uma população flutuante que todo dia percorre Fortaleza, entra e sai de Fortaleza? Quem tem a responsabilidade de agregar os municípios da região metropolitana para discutir o planejamento estratégico? Porque a gente vai discutir a nossa cidade, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tudo isso nós vamos discutir. Mas nós temos que pensar a integração metropolitana, a nossa região metropolitana. Nós temos que ter o maior respeito, o maior zelo pelos nossos colegas prefeitos da região metropolitana e aos municípios da região metropolitana, porque eles vão estar integrados. Estão integrados pela natureza do processo de desenvolvimento. Queiram ou não queiram, eles vão estar integrados. Mas quem tem a responsabilidade de puxar esse processo, esse diálogo, esse debate, é Fortaleza. Se Fortaleza se ausenta, não haverá integração adequada. Ninguém fará essa integração pela região metropolitana. Nem governo de Estado, nem governo federal, ninguém. Não há um órgão que se crie que tenha capacidade de fazê-lo, se não tiver o nosso concurso, o concurso da cidade de Fortaleza, através da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, acho que aqui também mais uma questão estratégica do planejamento, a integração com a região metropolitana. Dentro do planejamento, ainda, e sempre, porque tudo vai estar dentro desse processo. Como fazer com que as políticas públicas, que são concessões do poder público, estejam dentro do projeto de planejamento da cidade, mesmo que essas políticas sejam desenvolvidas por órgão estadual ou por empresa estadual, como é o caso do abastecimento de água, que é a questão estratégica das estratégias de qualquer cidade. O abastecimento de água da nossa cidade. Imagina se Fortaleza deixa para terceiros a discussão sobre o abastecimento de água da sua cidade. Então aqui é uma questão chave. Também, dentro desse planejamento, vem o problema da rede de esgotamento sanitário. O destino e também o aproveitamento da energia poderosa que existe nessa rede de coleta de esgotos da cidade. Que a cobertura é pequena. Nós, a cidade de Fortaleza, é a maior investidora na empresa de água e esgoto do estado do Ceará e não tem um plano da cidade de Fortaleza. Não é da CAGES, não. É da nossa cidade. Qual é a meta que nós vamos dizer para a CAGES que ela tem que executar em X anos os 100% de rede de esgoto na cidade de Fortaleza? Porque esgoto e rede de esgoto está ligado a um problema crucial de saúde pública. Então nós temos que ligar uma na outra. E nós temos que ter isso sobre nosso controle. Quem controla é a cidade de Fortaleza. Não é o governador, nem a empresa estatal do governo do estado, dirigida pelo governo do estado. Um outro problema crucial, transporte. Então você tem um problema aqui de água, de esgoto, depois vem um problema de transporte público, onde o município ele é impactado pela região metropolitana, é certo? O metrô de Fortaleza é um metrô já metropolitano, a empresa metroviária é estadual, como boa parte das empresas de metrô do país são estaduais, tá? Mas trata de prestar um serviço na maior cidade do estado, na quinta maior do país, e o município não pode se ausentar da discussão de como vai ser o transporte de metrô dentro da cidade de Fortaleza. Como vai ser a ligação do metrô com o VLT? E como vai ser a ligação
do VLT com o sistema de ônibus da cidade de Fortaleza, que está ligado a 7 terminais da nossa cidade. Como garantir uma passagem única para esse metrô? Como garantir a meia, que é uma conquista que ninguém tira dos estudantes, dentro de um modelo único de transporte coletivo para a cidade? É responsabilidade da prefeitura. Tem que estar aqui, no nosso planejamento de curto, médio e longo prazo. Mesmo que a empresa seja uma empresa estatal do governo do Estado. Nós temos que pensar essa realidade. E pensar no sistema de transporte também a nossa integração metropolitana. Estou propondo que se crie 3 terminais de integração para desafogar a presença de 1.500 ônibus da região metropolitana que entram todo dia na cidade de Fortaleza sem dar lá muita satisfação. Entra e sai e acabou e não tem nenhuma responsabilidade com o impacto que ela causa na cidade. Se nós planejarmos, nós vamos receber muito bem, devemos receber muito bem os nossos irmãos da região metropolitana, mas nós vamos diminuir os impactos negativos, que eu acho que é a responsabilidade de qualquer gestor público. Nós temos que tratar de um grande empreendimento que se desenvolve na nossa cidade, positivo, e eu tive a felicidade de discutir desde o início, desde do primeiro dia, até a hora de transformar em projeto concreto, que é o problema da recuperação da bacia hidrográfica da cidade de Fortaleza. Nós temos 2 grandes rios para a nossa realidade, digamos assim, que é o Rio Cocó e o Rio Maranguapinho, e temos o Rio Ceará, que adentra o Rio Maranguapinho, que encontra-se com o Rio Maranguapinho, ali na Barra do Ceará. São 2 bacias importantes que nós temos a responsabilidade de cuidar. Quem tem que dar a opinião primeira tem que ser o município. Eu digo que isso foi entregue ao município. Desde quando nós saímos do Planefor, que foi um projeto que envolveu as comunidades, igreja, empresários, CDL, indústria e etc., que esse projeto terminou caindo também na discussão dentro do Planefor. Quando o Planefor encerrou-se, nós pegamos esse projeto na Federação de Bairros, levamos para o Ceará Periferia, afinamos esse projeto, ele ficou com mais focado, começamos com o Maranguapinho, mas incluímos o Cocó, transformamos em projeto executivo, entregamos ao governador do estado a final, que foi entregue ao presidente Lula, transformou-se no projeto do Maranguapinho, que é uma obra, talvez a maior obra de macrodrenagem urbana do país, que só no Maranguapinho ele tem a virtude de resolver o problema de 20 áreas de risco. No Cocó, mais ou menos igual o número de áreas de risco poderão ser resolvidas com o grande projeto Maranguapinho-Cocó. Mas essas intervenções urbanas, que mexem com os parques urbanos, que mexem com o Parque do Cocó, que mexem com aquela área inteira do parque, digamos assim, da área de manguezais dentro da cidade de Fortaleza, nós temos que dar opinião, mesmo que a obra seja conduzida pelo governo do Estado. A opinião tem que ser nossa. Por isso que eu falo, companheiros, da questão do planejamento como questão chave e estratégica. Feito um bom planejamento, e não dá para dizer que não é possível. Olha, Inácio, você vai governar 4 anos. 4 anos? Você vai passar o quê? 4 anos planejando, é? Já me fizeram essa pergunta aqui, num debate aqui na universidade, numa eleição anterior. Você vai passar 4 anos planejando? Não. Nós vamos governar todo dia. Agora, nós temos a obrigação e dever de fazer um planejamento ousado e estratégico para a cidade. Para colocar a cidade no patamar que ela merece. É uma questão de respeito com a nossa cidade. Segundo, planejado, organizado a estrutura da cidade, um órgão público, todo mundo sabendo onde é, o endereço certo, com gente preparada, muito preparada, que tem na nossa cidade, muita gente boa, formada aqui na Universidade Federal, formada ali na Universidade Estadual, graduada em universidades no exterior, e aqui, com bons cursos de graduação, aliás, excelentes cursos de graduação, aliás, tão bons porque conhecem mais a nossa realidade do que o de fora, às vezes a gente estuda de fora e não conhece bem a realidade nossa. Então, com esses homens e mulheres preparados, capacitados, nós podemos ter uma grande estrutura de planejamento da cidade.
faça o seguinte, é recuperar a capacidade de gestão do governo municipal. Porque é a incapacidade de governar que gera o caos no serviço público, que gera desastres na saúde pública, na educação. É a incapacidade de governar que faz com que a gente devolva o projeto de 80 creches de volta para o governo federal. Não tem, eu não consigo considerar a ideia de que eu devolvi as creches porque eu não tinha terreno. Eu não acho que seja possível se devolver com esse argumento. Mas nós devolvemos. E elas são absolutamente necessárias. Absolutamente necessárias. E eu digo para vocês, tem terreno sobrando em Fortaleza. Sobrando. Tive agora, aqui está a Aurélia, uma candidata a vereadora do PCdoB, e a Aurélia, lá no Siqueira, nós perguntamos lá aos moradores, é gente pobre da periferia. Companheiro, dá para a gente arranjar um terreno aí para fazer uma creche? O pessoal disse, não, você pode deixar, ninguém arranja. Basta você dizer que vai ter a creche que a gente arranja o terreno do outro dia. Se não puder a prefeitura comprar, a gente compra. Faz uma cobra aqui, a gente compra esse terreno. Eu digo, imagina, como é que eu vou devolver um terreno ou uma creche dizendo que não tem terreno? É algo inaceitável. E isso está ligado à capacidade de governar. Então nós precisamos recuperar a capacidade de governar da cidade de Fortaleza, com os órgãos públicos funcionando adequadamente. Isso nós estamos vivenciando. Nós perdemos 80 creches, mas eu quero dizer a vocês que nós perdemos muito mais do que isso. Muito mais recursos foram devolvidos. Um porque não tinha terreno, outros pela frequente inadimplência do município. Mas não é inadimplência porque você não tinha capacidade de pagar, não. Era inadimplência pela dificuldade de gerenciar. E os esforços que foram feitos de muitos setores também foram significativos, de buscar ajudar, de buscar contribuir, de buscar os recursos. Basta dizer que nós levamos um projeto adicional a esse do Maranguapinho, junto com o Habitapó, para recuperar 20 áreas de risco na cidade de Fortaleza. Conseguimos aprovar 12 projetos. E não aprovamos mais, porque o próprio município pediu, pelo amor de Deus, que nós não apresentássemos mais projetos. Porque apresentar mais projetos significaria impactar o município na contrapartida, que o município estaria dando contrapartida somente para essa área de risco na cidade de Fortaleza. Mas foi um investimento significativo, porque veio para Fortaleza, para essas áreas, que não é do Minha Casa Minha Vida, é projeto anterior à Minha Casa Minha Vida, que agora está aparecendo como Minha Casa Minha Vida, mas não é, 790 milhões de reais, para 12 áreas de risco. Construção de casas, recuperação das lagoas, recuperação de riachos, recuperação de mananciais dentro do município de Fortaleza. Eu digo isso porque é para demonstrar que nós temos meios, nós temos recursos, nós temos hoje fontes no governo federal, temos fontes no governo estadual, algumas fontes são de transferências obrigatórias, existe esse dinheiro, existe esse recurso, e você só não aplica se você não tiver a capacidade de fazer. Então você tem muitos meios, muitos mecanismos na cidade de Fortaleza. E nós queremos aplicar um programa ousado para a nossa cidade, que mexa na questão do planejamento, que inclua todos esses setores: educação, saúde, mobilidade urbana, transporte público, num processo de planejamento ousado para a nossa cidade. Isso é possível ser feito. E não se diga que vai demorar muito. Não é verdade. Você tem capacidade de fazer um planejamento bem estruturado num período relativamente curto. Você não precisa passar 4 anos planejando. Você faz um planejamento estratégico, você vai ajustando ano a ano, mês a mês, até adquirir o aperfeiçoamento, a precisão no seu projeto apresentado para a cidade. Nós temos discutido muitas áreas. Na saúde, o que fazer? A primeira coisa que nós temos discutido é que nós temos que colocar os postos de saúde para funcionar. Porque é uma prefeitura que não bota nem os postos de saúde para funcionar, sinceramente, está muito difícil, está com muita dificuldade. Depois,
melhorar os Frotinhas, os Gonzaguinhas, melhorar a rede de educação, fazer uma escola de formação permanente de professores para você ter uma qualificação permanente, um acompanhamento permanente, ter um modelo próprio de avaliação do nosso município. Nós não temos que depender apenas do Estado para avaliar os nossos estudantes. Nós temos que ter um modelo próprio nosso. Nós temos condições de ter isso sim na nossa cidade. E isso vai nos ajudar. Avaliar não significa punir, ao contrário. Você vai fortalecer o sistema de aprendizagem. Você tem condições no planejamento ousado de fazer um grande programa de cultura, de arte, de lazer, de esporte para a sociedade de Fortaleza. Isso é possível. As condições estão dadas para que a gente possa fazer isso. Nós só precisamos garantir que a gestão tenha a capacidade de fazer, tenha a vontade também de fazer e tenha o apoio massivo da sua população. E se você apresenta um projeto ousado, a população apoia. A população vem junto com esse projeto. Se você demonstra a capacidade de buscar os meios, os recursos para garantir o desenvolvimento da sua cidade, aí não tenha dúvida, você vai ter um projeto ousado para a cidade de Fortaleza, que é isso que nós queremos para a nossa cidade. Partindo do planejamento e partindo da ousadia do seu povo, da gente mais simples, de gente que conhece, não só porque ouviu falar, não só porque leu, mas sobretudo porque viveu a realidade do povo da cidade de Fortaleza. Obrigado.